Olá, tudo bem? Eu imagino que um sonho de praticamente todos nós é ter mais estabilidade financeira, mais liberdade, mais possibilidades de estar junto com a nossa família, não é? E sendo cirurgião dentista, não muda esse objetivo. Eu acho que também é um objetivo de todos. E não é diferente aqui com a minha esposa. E o fato de eu trabalhar assim, na gestão também, no consultório dela, é objetivo nosso também, né? De poder trabalhar menos e ter um pouco mais de estabilidade, mais tempo mesmo, né? Eu acho que a partir de certo momento da profissão, o tempo passa a ser a moeda mais valiosa da nossa vida. E é o que a gente procura, ter tempo para a gente, ter tempo para nossa família, ter liberdade para poder ir passear, poder ficar com os filhos, né? Dar o que eles querem muitas vezes, mas não se esqueça também dos nãos, que isso também é importante. Mas isso aqui não é um vídeo de educação pessoal, né? O que eu quero realmente dizer é que a gente tem visto por aí, eu mesmo recebo muita coisa, né? Onde o cirurgião dentista é praticamente obrigado a fazer tudo, atender tecnicamente, né? Atender aí os seus pacientes, em alguns casos, principalmente aqueles que estão em começo de carreira, atender até os clientes, atender telefone, porta, fazer agendamentos e fazer o marketing também. Como fazer tudo isso, né? Então, eu acho que é importante, sim, se você quer ter autoridade, ser reconhecido profissionalmente aí na sua cidade, na sua região, você vai ter que aparecer aí nas câmeras, mas poder estar em evidência, estar assim na mente dos clientes, aparecer realmente para a sociedade, né? A forma de você ter credibilidade aí na sua cidade vai depender, obviamente, né, das ações do seu consultório, todos os procedimentos que você faz. Fazer bem esses procedimentos, eu acho que não tem como ser de uma forma diferente, e ter depoimentos dos seus clientes, né? Não sei se você viu nossos vídeos sobre os gatilhos, onde a gente fala de prova social e também de prova. É isso que vai trazer credibilidade. E outra coisa, às vezes a gente quer segmentar um pouco, né? Quer ser reconhecido por nosso trabalho e poder realmente cobrar aí um valor que a gente julga ser merecedor. Para isso, realmente o cliente vai ter que perceber valor em tudo que você faz, e não é só no bom trabalho que você faz. Então vai passar por uma série aí de ações, né, de atendimento humanizado, também uma mudança às vezes no layout aí do seu consultório, da sua clínica. Se você quer atender um profissional que vai te pagar mais, você tem que dar um pouco mais de conforto para ele também. Isso não tem jeito, certo? Então, mas às vezes pequenas mudanças que você faz, colocar um espelho novo ali na recepção, colocar uma flor, e por favor, não me coloquem flores de plástico, tá? Coloquem aí flores naturais e vão trocando. Também não deixe a flor murchar, tá? Isso dá a impressão de você não estar cuidando direito aí das plantas, e isso reflete também para a pessoa achar que você pode não estar cuidando bem dele também. Então, nesse aspecto de credibilidade, de atrair clientes novos, mudanças têm que ser feitas também, não tem jeito, no seu consultório, tá? Na parte física, e na forma, às vezes, até de atendimento. Se você não tem um relacionamento assim mais próximo com o seu paciente, com o seu cliente, isso vai ser necessário também para que você consiga gerar essas provas, tá? As provas que vão te dar credibilidade e vai aumentar as indicações de clientes do perfil que você deseja. Agora, uma coisa muito importante também é ter o controle, né? O controle administrativo e financeiro do seu consultório, da sua clínica. Porque muitas vezes o faturamento está bom, né? Está se faturando bem, só que não sobra. Então está tendo aí um custo operacional elevado, né? E para isso os controles têm que ser implementados, né? Fazer uma gestão adequada financeira,
ter o controle efetivamente de tudo que você está gastando. Então, às vezes é interessante você ter uma secretária bem treinada. Se você tiver em começo de carreira e não tiver ainda, você mesmo vai ter que fazer. Se você não tem um software de gestão aí do seu consultório, uma planilha de Excel vai te auxiliar nesse ponto. A gente inclusive tem o software aqui, mas eu também uso uma planilha para poder, eu faço até algumas conciliações para verificar aonde o dinheiro está indo, onde está gastando mais. E muitas vezes a gente não percebe, né? Mas o material utilizado realmente tem um peso importante aí nos custos operacionais da clínica, né? Isso sem contar aluguel, custo com funcionário, energia. Então tudo isso tem que ser contado, né? Às vezes você está trabalhando aí para pagar as contas. Então é uma questão de avaliar, verificar realmente se os procedimentos também têm dado resultado financeiro, né? Tem dado lucro. Talvez se direcionar para alguns procedimentos que tenham mais resultado. Isso, existem algumas técnicas que você pode determinar qual procedimento está trazendo mais resultado, né? Seja através de custo de unidades, o peso de custo hora. Então tem diversos modelos aí que você pode estar seguindo. A gente não vai entrar em detalhes em relação à definição de custo, ou seja, custo cadeira. Então cada um acaba adotando uma política específica para determinar o valor do procedimento e o retorno que ele traz. Mas tem que ter, senão você realmente vai estar trabalhando sem um horizonte, aí, sem um norte, chegando no fim do mês e só vendo quanto entrou, quanto saiu. Mas se saiu para onde, né? E está entrando referente a quê? Para que você possa ter um controle efetivo e se direcionar para aquilo que traga resultados para você aí. Sem um controle de gestão, eu sempre falo também, uma empresa ou um negócio sem uma gestão pode levar a que o negócio quebre. E isso vale para nós também que trabalhamos aí na área da saúde, né? Ter esse controle é super importante. Implante então algumas ações nesse sentido. Eu tenho uma planilha em Excel que eu posso estar fornecendo para vocês. Se você quiser, deixe aí nos comentários, eu entro em contato e a gente vê uma forma de estar disponibilizando isso. Os controles internos também do consultório passam pelos procedimentos, seja os procedimentos técnicos e também administrativos e financeiros. E é importante que você vá fazendo anotações, ou você ou sua secretária, para que isso vire protocolos. Não sei se você já ouviu falar do POP, que é um Protocolo Operacional Padrão. Eu acho que todos os serviços e todas as partes administrativas, financeiras do consultório têm que ter um protocolo. E isso funciona para que as coisas tenham realmente esse protocolo a ser seguido, né? E isso, por exemplo, se uma pessoa da sua equipe sai, você quer manter o padrão, né, do protocolo, simplesmente passe para a pessoa seguir aquilo que já está escrito e definido, né? Auxilia inclusive na montagem da sala para os procedimentos, na biossegurança, na parte de atendimento, de abertura da clínica, fechamento. Cada atividade pode e deve gerar um protocolo operacional padrão. E tendo isso, vai ficar um controle muito mais fácil para você, até fazer cobranças, né? Se você tem parceiros que trabalham para você, e você tem já um protocolo de procedimento, aí você passa esse protocolo para o profissional. É dessa forma que nós trabalhamos. Isso vale não só para a parte técnica, materiais utilizados, mas a forma também de atendimento ao paciente, né? Se você já tem uma linha de atendimento, para que esse outro profissional siga essa mesma linha e o cliente sinta-se como se tivesse sido atendido aí por você, pelo menos na forma de tratamento. Porque aos poucos você pode realmente estar direcionando alguns pacientes para outros parceiros, né? Que essa é uma outra dor que a gente tem, né? Alguns pacientes aí não querem ser atendidos por outro profissional. Então, ele trabalhando da mesma forma que você, começa a ficar mais fácil essa transição.
Não tem como. Se você ficar eternamente também fazendo só você o seu serviço, é naquela situação de ser um negócio. Não ter um negócio, vai chegar uma hora que isso vai pesar. Então, podendo fazer essa transição, tendo um protocolo de atendimento, vai facilitar para que os clientes e os pacientes entendam isso e aceitem melhor. O primeiro passo nesse sentido, eu acho que tem que ser a avaliação inicial, continue fazendo. Aí dependendo do tipo de procedimento que você quiser já estar passando para um outro parceiro, aí você faz a avaliação, já conversa com ele, fala que você está com essa pessoa na equipe e que ela faz melhor que você e por isso que você vai estar passando ele, mas você vai estar acompanhando e depois na finalização você vai dizer que vai olhar também. Então num primeiro momento, essa fase de transição é importante ainda ter a sua participação aí. Aos poucos isso vai acontecendo naturalmente, por exemplo, as pessoas que estão sendo tratadas por esse parceiro seu aí, que já presta serviço para você, eles começam a indicar outras pessoas e aí a agenda do teu parceiro vai começar a aumentar também. E aí começa a clarear um mundo melhor, né? Que é o mundo que a gente procura. É justamente ter uma renda passiva, ou seja, se você não estiver trabalhando, ter alguém trabalhando para você aí, dando retorno ao seu consultório. Essa é uma das formas, né, da renda passiva. A outra forma, não menos importante, aliás, eu acho que é até mais importante, porque depende do seu trabalho, e principalmente aqueles que estão começando até, né, ter uma verba destinada para aplicação financeira. Isso vai fazer uma diferença muito grande no futuro, né? Porque chega um momento da sua vida profissional que a produtividade cai. Isso por realmente desgaste até da idade, né? Não tem como ser diferente. A gente tem um limite de produção a partir de uma determinada idade. Não tem aquele vigor físico, efetivamente, né? Então, quando você chegar nessa uma idade maior, de tempo de trabalho aí já no seu consultório, né, acima de 20 anos, você já tem que estar fazendo os procedimentos que você realmente quer fazer, que você gosta de fazer e que tragam mais resultado financeiro. E aí você tem que ter já alguém na sua equipe fazendo os outros procedimentos da clínica, né? Então, deixar uma parcela para investimento vai fazer com que você tenha uma renda passiva também no futuro. E para isso, assim como tudo, também tem que seguir alguns princípios aí de indicações, né? Seja com o seu gerente do banco, ou seja com um coach financeiro, né? Se for possível, seria melhor ainda, embora às vezes o custo inicial até para quem está sem sobras de caixa, né? Que isso é uma verdade em boa parte ainda daqueles que estão na carreira, né? E tudo bem com isso, faz parte, né? Não tem nada errado, a gente tem essas variações, depende muito de região que você trabalha, cliente que você atende, então vai haver isso, é estatístico, muita diferença aí de ganhos financeiros, de profissionais, e é assim que é a vida. Isso funciona para tudo, né? A gente vê que tem pessoas que acabam se dedicando mais, tendo mais resultados, mas não necessariamente outras pessoas que também se dedicam, às vezes têm menos resultado. Mas tem aquelas que, por exemplo, você vai na academia, você vê pessoas que estão ali firmes e têm resultados, outras não vão tanto assim e não têm tanto resultados, então vai depender de muito esforço também, né? E às vezes não é só esforço, você tem, mas não tem clientes. Então, como fazer isso? Aí a gente está batendo bastante nessa tecla, né, de trazer pacientes para os consultórios. E hoje realmente, como eu já falei em alguns vídeos aí, é o marketing, né? Então você tem que investir no marketing. Mas mesma coisa. Mas eu tenho que fazer tudo sozinho? Algumas coisas sim, eu acho que como eu falei, sobre credibilidade, sobre gerar provas, né, de trabalho, aí é você mesmo, ou seja, se apresentar
ao seu público, né? Aos seus pacientes, aos seus clientes. De que forma? Fazendo vídeos mesmo. São os vídeos que hoje, não sei amanhã, isso muda, né? Mas é o que dá o resultado assim de credibilidade, de carisma, de aproximação, de relacionamento aí com o seu paciente. E falando, como eu comentei algumas vezes, né? Fala aí não só dos procedimentos, mas de dicas e de bastidores do consultório. Então tem uma série de coisas que você pode fazer ao fazer os vídeos. Você pode fazer ao fazer, bem engraçado, mas é isso. É uma forma natural também, né, de falar. Eu acho que faz parte do processo de aprendizado. Eu acho que não deve ser uma coisa mecânica, tá? Quando você fica muito engessado em tudo que você faz, a possibilidade de não haver conexão é grande também. Então, a gente erra, a gente corrige e a gente segue em frente. Para isso, nessa parte você tem que fazer. Algumas outras partes, como postagens, por exemplo, a gente faz posts também, né? Coloca um post lá falando sobre saúde bucal, sobre implante, sobre clareamento e um texto bacana para acompanhar esse post. Se você não tem algum vídeo assim na semana, o importante é manter uma constância de publicar alguma coisa. A pessoa tem que estar lembrando de você aí. Então, quanto mais conteúdo você estiver passando para o seu cliente ou futuro cliente, mais possibilidade de conexão, né, dele vir até você aumenta, né? Fazer então, seja postagem, seja com posts, seja com alguns textos, e o vídeo sempre vai dar mais resultados. E isso vale em todas as mídias, né, como eu já falei também. O Facebook, Instagram, YouTube. Se você começar a fazer vídeos, abra o seu canal lá no YouTube, e as listas de transmissão. Então, conexão via WhatsApp. Não é só o WhatsApp, ele não é só para lembrar o seu cliente da consulta dele amanhã, por exemplo, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a ter uma base de clientes boas aí no seu WhatsApp, utilizá-lo como canal também de trabalho para captação, seja aí para as campanhas que a gente já tem falado, seja para transmissão dessas informações, tá? De conteúdo, dicas que você pode estar passando para ele. E isso pode ser feito aí também das 3 formas: texto, áudio e vídeo. Ver qual que é mais confortável inicialmente com você, né? Se você ainda tem receio de gravar o vídeo, vai fazendo um áudio. Se o áudio também ainda começa com texto, mas comece a treinar, vai fazendo alguma coisa de áudio e depois em seguida algum vídeo mais curto, seja uma mensagem, seja, por exemplo, após um procedimento que o paciente fez aí com você, manda um áudio para ele, né? Você mesmo, como profissional, não precisa deixar, não deixe para sua secretária. Se você mandar você mesmo, isso vai gerar muito mais aceitação da pessoa, né? De ver, ela vai te enxergar como alguém que está preocupado com ela e vai se sentir também importante, porque você mesmo vai estar fazendo essa ligação para ela, né? E se puder ser com vídeo, melhor ainda. A conexão é instantânea. Uma outra coisa que é normal, tá? Não tem nada errado com isso. Chegar algum momento da profissão aí, ou um dia ou outro, você está desanimado, ter desânimo com a profissão mesmo, achar que às vezes até foi uma escolha errada, porque eu trabalho e acabo não ganhando o suficiente aí para dar o conforto que eu sempre imaginei para minha família. Isso acontece, tá? Isso acontece aqui também, não é diferente. Acontece com muitos outros colegas que eu converso, e são ciclos. A gente tem esses altos e baixos. A Carolina mesmo muitas vezes chega e fala: estou cansada porque a gente trabalha bastante, isso porque ela tem trabalhado menos, né? Como eu já falei aí, uma outra oportunidade, mas alguma situação que ocorre no dia a dia, uma expectativa maior,
do que o que acontece, né? Até com procedimentos, né? Você às vezes espera um resultado diferente do que aquilo que aconteceu, embora hoje a gente tem possibilidades, por exemplo, de fazer os planejamentos digitais, né? Isso a gente faz, mas não é bem isso. Tem às vezes a expectativa do seu paciente que é muito mais elevada, né? De esperar ficar que nem um artista de cinema. Então essas são outras coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de estar fazendo o orçamento, né? O que eu posso dizer é que isso passa, tá? Essa parte do desânimo passa porque é a profissão que a gente escolheu, né? Eu que como gestor, você como dentista aí, como técnico, né? E é o que traz o retorno para a nossa casa. Então a gente tem que se adequar e implementar alguns protocolos, né, de gestão, de marketing, para que tenhamos melhores resultados e com isso chegar num futuro melhor, né, que é o que a gente almeja, que é aquilo que eu sempre falo, ter a liberdade de ter mais tempo. E para poder ter mais tempo com qualidade, a gente tem que ter uma saúde financeira, né, para poder ter essa liberdade que a gente almeja. E ter saúde financeira para um cirurgião dentista passa por uma agenda repleta de pacientes, né? Eu acho que inicialmente de pacientes, vamos dizer, de clínica geral, assim. No segundo passo, de pacientes que percebam o valor naquilo que você faz e nos procedimentos que você está realizando. Já é um segundo passo, né? E isso é uma construção, isso não acontece de uma hora para outra, né? Eu acho que não é uma verdade absoluta, pode ter exceções, né? Mas é difícil você ver uma pessoa, por exemplo, que se formou e já começa a escolher os clientes que vai atender. Eu acho que eu não vi, eu não vi isso ainda. Então tem que começar e tem que atrair clientes. E a atração aí dos clientes, pacientes, vocês percebem que eu uso muito clientes, né? Porque é uma forma de gestão também, porque eu enxergo aqueles que entram aqui no consultório como clientes. Em alguns momentos eles se tornam pacientes, né? Até que eu tenho aquele negócio de paciente, tem que ter paciência, tem que esperar, e isso eu bato muito aqui, de não ter que ficar esperando, não é sala de espera, é recepção, o atendimento como se fosse receber a pessoa na minha casa. Então isso eu bato muito aqui junto à nossa equipe, sabe? Inclusive em relação aos horários de atendimento, né? De procurar sempre estar cumprindo os horários. A gente não quer que a pessoa fique esperando muito tempo na recepção, ou, se possível, nem esperar, né? Se há necessidade dela, numa primeira consulta, por exemplo, pedir para chegar 15 minutos antes, para preencher ali uma ficha de cadastro, de anamnese, se for o caso, né? E aproveitando o gancho, né, de um primeiro atendimento, você deixar um tempo para poder conversar com a pessoa fora da sala de atendimento clínico. Se você tiver um espaçozinho aí, um escritório, onde você possa estar conversando com a pessoa, sabendo dos anseios dela, quais são as expectativas, falar um pouco mesmo, né, ter um diálogo ali, né, até pessoal, para você conhecer a pessoa que você vai estar atendendo, né? Mostrar os casos que você tiver, se tiver um computador com os casos seus, apresentar, dependendo do que ela está almejando, né? E aí essa conversa que vai fazer o primeiro passo para depois você fechar o orçamento, tá? A gente percebe que algumas dificuldades de fechar orçamento são por falta de diálogo mesmo, de você não ter a conversa correta em alguns casos, né? A gente tem alguns scripts que eu acabo passando aqui para minha esposa, ou em alguns casos até para a própria secretária, dependendo de valores, que podem ser utilizados junto da hora de fazer orçamento. Então, alguns orçamentos, por exemplo, de maior valor agregado aí, minha esposa passa toda a parte técnica e eu faço a apresentação do orçamento. Então a negociação aí acaba sendo um pouco mais fácil, porque a tendência do seu paciente é pedir desconto se ele estiver falando só com você.
Então, se você tiver uma segunda pessoa que possa fazer esse meio de campo, pode ser até a sua secretária, se ela estiver bem treinada, a possibilidade de uma solicitação de desconto diminui, diminui consideravelmente, viu? É a quebra do elo, né? Então ele está indo numa sequência, aqui eu vou pedir, aí mudou a pessoa, tem que recomeçar, então fica um pouco mais difícil dela estar solicitando alguma coisa de desconto aí. Isso se ela não percebeu o valor, então por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre agregando valor a tudo que a gente está fazendo, né? Então o fato de você estar conversando com ela, ter um tempinho maior, explicando, mostrando casos que você já fez, tudo isso vai agregando valor, né? Atendimento no horário, parte da ligação posterior, a visita dele no consultório, né? Tudo vai gerando valor, é uma atenção que você está dando e isso vai facilitando depois para você fechar o orçamento. E durante o orçamento é a mesma coisa, sempre lembrando dele, de falar com ele ou com ela, né? Sobre quais são as aspirações dela, né? Como ela se imagina depois do tratamento concluído, qual que é o maior sonho dela em relação a esse tratamento, né? E para ela se imaginar dessa forma, assim, então fazer aquilo que eu falei, uma viagem sublimar, a realizado, ao procedimento realizado, como ela estaria se sentindo, né? Então, e tudo isso você vai jogando na mente da pessoa. Só no final que você vai falar sobre valores, tá bom? Então a possibilidade aí de você estar fazendo um fechamento aumenta consideravelmente. Outro problema que a gente observa é em relação à capacidade da equipe, né? Isso falando especificamente da secretária ou do auxiliar, elas têm que ser muito bem treinadas. Então invista nesse sentido, ou seja através de cursos, até cursos de marketing mesmo, né? Para que ela possa estar em consonância aí com os protocolos que você tem dentro do seu consultório, da forma de atendimento, na atenção que você passa para os seus clientes, para os seus pacientes, ela tem que estar afinada com tudo isso. Então a gente percebe em alguns casos, falta de vontade. Se for esse o caso, gente, não insista, tá? Eu sei que a mão de obra qualificada é difícil de encontrar. A gente sente isso também aqui. Eu acho que no fim não é só aqui, isso é geral. E as pessoas muitas vezes não estão no mesmo barco, né? Ou estão no mesmo barco e querem remar para outro lado. Então você faz uma primeira tentativa, né? Invista nela, né? Dê treinamento, dê cursos, passe os protocolos que você quer que ela siga, mas se não der resultados, não insista. Isso é perda de tempo, é desgaste, porque quanto mais tempo você fica com uma pessoa que não está afinada aí com seus ideais, com suas metas e objetivos, mais dificuldade você vai ter para depois estar dispensando ela ou fazendo a troca. Então, se for o caso, troque. Estabeleça também metas e objetivos, tá? Porque a partir do momento que você estabelece algumas metas para ela tem que cumprir. Né? Então, eu falo, normalmente o que acontece é que as pessoas se demitem, se for o caso, né? Se ela não for atender aquilo que você está pedindo para ela fazer. Por exemplo, ligar para os clientes após a primeira visita. Se você não estiver fazendo isso ou não puder fazer por algum motivo, passa essa atividade para ela. Trazer 3 novos clientes essa semana ou esse mês, depende do que você deseja ir. Seja através de contato com o WhatsApp, o telefone, enfim. É uma meta para que ela deve cumprir. E faça isso todo mês. Agora, cumpriu as metas, parabenize-as, né? Então, o reconhecimento da pessoa ter cumprido as coisas, o reconhecimento que ela recebe, às vezes é muito mais importante até do que um benefício de grana. Você pode estar fazendo o reconhecimento assim pessoal mesmo, de agradecimento por ela ter cumprido aquilo que se foi proposto, ela vai ter uma satisfação grande. E claro, você pode dar algum mimozinho aí, um presente, alguma coisa assim, diferente até de dinheiro. As pessoas acabam valorizando até mais. Mas sempre lembrando,
Invista numa equipe boa, porque equipe boa é a que vai trazer clientes bons para você também. Porque a pessoa que está ali na sua recepção é que está vendendo a imagem do seu consultório, né? A imagem do profissional. Se ela não fizer isso bem feito, né? Então a gente sente dificuldade também de relacionamento dos clientes. Às vezes, nós já tivemos casos assim, de uma menina que trabalhou conosco aqui, que depois que a gente conseguiu, né, ver que realmente não tinha nada a ver conosco, alguns pacientes reclamaram, mas eles não reclamam enquanto ela está com a gente. E é o fato dela depois passar e falar que não é que não era bem atendida, né? Mas não gostava da forma da pessoa, sabe? Ela não interagia, isso é ruim. E o que acontece com um cliente desse? Ele não indica. Agora, se ela é bem atendida ali na recepção, se você atende muito bem também como uma pessoa que está conectada a ela, então tudo parece que funciona melhor. E não é mágica, né? São processos. Então, processos de atendimento, processos técnicos, processos administrativos, financeiros, a gestão, o marketing, é uma série de fatores, né? São uma série de protocolos que a gente utiliza para que possamos ter o nosso futuro aí garantido, né? E a delegação de funções é muito importante também. Você não adianta centralizar tudo em você. Está começando a carreira? Não tem outra forma, né? Mas com o passar do tempo, começa a delegar atividades e funções. Tem até um amigo que fala muito isso. Contrate uma pessoa que faça melhor que você e passe as coisas para essa pessoa fazer. Então, a partir de um determinado ponto, comece a pensar nisso também. Sempre lembrando ações que devem ser executadas desde o começo da carreira. Já comece uma boa gestão com bom controle e já comece também a pensar em fazer investimentos financeiros para que você tenha o seu futuro, de certa forma, garantido, né? A gente sabe que o tempo passa muito rápido e se você não tiver esse cuidado inicial, as coisas ficam um pouco mais difíceis depois, né? Isso porque o mercado, né, da odontologia, está ficando cada vez mais concorrido. A gente vê que mais e mais profissionais estão sendo formados. Então, mesmo aqueles que já têm bastante tempo de profissão aí, mas que trabalham aí no seu consultório com uma cadeira ou até 2 cadeiras, mas com uma secretária, então tem que trabalhar mais hoje em dia para ter os mesmos resultados que tinham algum tempo atrás. E não tem nada de errado com isso, é assim mesmo que tem acontecido com grande parte das profissões, né? Advogados, engenheiros, a gente, como diz, você chacoalha uma árvore e cai um monte, né? E aí a gente tem que se diferenciar em algumas coisas, e tem que ter controles muito bem definidos, realmente saber quanto está entrando, quanto está gastando, quais os procedimentos que trazem mais resultados. São ações que você vai ter que ir fazendo ao longo da sua carreira, sabe? E ajustes também vão ser necessários, muitas coisas mudam, né? A própria captação de pacientes, tirando o boca a boca, mudou bastante, né? A gente fazia anúncios, né, em jornal, em revista, rádio, TV. TV pode até dar resultado, mas o que dá resultado é caro. E a gente tem percebido também que as pessoas estão deixando de ver TV, né? Então, é o celular. E no celular a gente tem que utilizar aí as mídias digitais, né? Eu falo sempre. Então, marketing digital é que traz o cliente hoje, aquele que não vem por indicação. E é nisso que a gente tem investido. E mesmo assim, uma coisa que eu percebi é que a gente, no passado, investia, por exemplo, a gente investia em revista. E o custo para investir numa revista é muito alto. A gente colocava aí tipo R$1.000 assim, para sair numa página mais principal aqui da revista da cidade, tá? Não estou falando de revistas de grande circulação nacional, não. Tipo Veja,
exame ou outras do gênero aí. E o retorno não era tão grande não. Então hoje, se eu investir R$ 1.000 no Facebook e Google, eu trago muito, muito mais clientes do que a gente trazia com essas mídias aí de jornal, de revista e de rádio, tá? Então, e às vezes a gente pensa, mas eu vou colocar R$ 1.000 no Facebook. Pode colocar tranquilamente, que isso não é realmente um gasto de jeito nenhum, isso aí é um investimento que traz retorno, viu? As provas estão aqui dentro do nosso consultório. Muitas vezes a gente fala, vou ter que colocar ali R$ 10 por mês, perdão, R$ 10 por dia, que vai dar aí uns R$ 300 por mês. Hoje o Facebook com R$ 10 ele não divulga muito não. Se você quer começar, pode até começar com isso, é melhor do que nada. Uma das coisas que a gente fala bastante, né, sobre a falta de tempo, né? Eu trabalho bastante e não me sobra tempo. É duro, mas o que eu posso dizer é que tempo a gente arruma, sabe? Eu mesmo falo, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo para sair, para se divertir, porque o trabalho ocupa todo o tempo, né? Em alguns casos isso pode até ser verdade, porque está faltando aí uma gestão melhor, tanto da parte de atendimento, né, como dos procedimentos que você tem feito. Porque se você está trabalhando 12, 13 horas por dia aí no teu consultório para pagar as contas, realmente alguma coisa está errada. Então é necessário aí fazer aquela avaliação, né, dos procedimentos, do que está entrando, do que está saindo, onde que está indo o dinheiro, porque ninguém é obrigado a ficar trabalhando tanto tempo e não ter resultados esperados. Eu tenho certeza que a sua vida pessoal pode não estar tão bem quando você trabalha 12, 13 horas por dia. A família cobra, né? Ela quer que nós estejamos mais tempo presentes. Eu falo, não, mas eu tenho que trabalhar até quando? Então, vamos rever esses conceitos da falta de tempo, vamos rever os procedimentos que trazem melhores resultados aí para você. Talvez, né, ter aquele parceiro fazendo alguns outros trabalhos. Muitas vezes também reclamam que, mas eu não tenho espaço para crescer. É mais uma questão também de avaliação. É necessário investir para construir um novo cômodo? Se você está, por exemplo, em aluguel, não compensaria você alugar um espaço maior e aí colocar mais uma cadeira, ter um pouco mais de atendimento? Porque se você está trabalhando 12, 13 horas por dia, você está com bastante clientes, né? Então existe a possibilidade de você estar passando alguns pacientes aí para uma pessoa que possa prestar serviço para você. E a renda passiva chegando, porque essa pessoa pode estar atendendo 8 horas, você passa a atender 8 horas, são 16 horas, né? 16 horas de trabalho por dia. E vai te dar, no mínimo, o mesmo retorno que você tem trabalhando 12, 13 horas. Retorno financeiro, porque você vai agregar muito mais valor na sua vida pessoal. Então, a questão aí é verificar como crescer. O espaço físico não dá, vamos procurar alguma alternativa, né? Seja aí perto do seu local onde você já atende. Se você tiver a possibilidade de ampliação do seu local atual, verifique como poder fazer isso. Mas eu não tenho dinheiro. Cara, financia. As coisas se pagam, tá? Que é uma coisa que eu aprendi. Fazer um planejamento financeiro para que você possa crescer. Então, o crescimento é necessário também para que você tenha uma renda melhor do teu negócio e não fique focado só em ser um negócio. Tem algumas pessoas que falam na linha, tem que ser você que tem que fazer tudo, tem que ser você que vai crescer. Então você não fica doente, você não precisa de férias, você não precisa estar junto com sua esposa, você não precisa brincar com seus filhos. No futuro você vai estar muito bem de saúde, ainda podendo trabalhar, espero que sim. Mas com tantas horas, você acha que é justo isso para você? Você acha que é justo isso para sua família? É isso que você quer para a tua vida? Só trabalho? Ótimo que você ame o que você faz, né? Porque como eu amo o que eu faço, eu não considero isso como trabalho.
Isso é frase, né? Logicamente que você fazer realmente o que você ama, que eu espero que é o que você faça aí com a odontologia, é um prazer, mas é um prazer só seu também, né? Porque você estaria sendo egoísta, né? Satisfazendo só as suas vontades. Se você tem uma família ou quer formar uma família, de qualquer forma, se você tem pai, né, tem mãe vivos aí, eles podem sentir a sua falta por você ficar tanto tempo, de você ficar tanto tempo trabalhando aí, às vezes não ter ainda o resultado financeiro ideal. Uma outra forma de você estar diminuindo aí as horas de trabalho, vamos dizer, não pode crescer nesse momento. Se você está trabalhando 12, 13 horas, você está com muitos clientes, então é hora de aumentar o valor dos seus procedimentos, para que a agenda dê uma diminuída e você continue ganhando a mesma coisa. Ah, mas se eu aumentar, os clientes vão embora. Não vão. A gente já fez experiências aqui, por exemplo, uma experiência imediata que nós tivemos foi aumentar em 20% o valor de todos os procedimentos. O que aconteceu? Nada. Só tivemos aumento financeiro. Não houve perda nenhuma de paciente. Então, e a agenda nossa estava assim, estava estável, não estava borbulhando aí de clientes para daqui 3 semanas, ter 4 semanas. Então é uma coisa que você pode fazer um teste, tá? Se você já está com uma boa agenda, as pessoas não têm reclamado de valor, a maioria pelo menos, então sempre vai ter gente que vai reclamar do custo, mas se a maioria não reclama nada, aumente, tá? Pode aumentar aí o valor dos seus procedimentos. Não quer começar com 20%? Coloque 10% e verifique o que acontece, tá? Faça alguma pequena mudança no layout do teu consultório, coloque algumas flores diferentes, coloque um espelho, que eu já comentei em outra oportunidade também. A pessoa percebe uma mudança, atrai a atenção dela para alguma outra coisa, na sua sala, inclusive na sala do atendimento seu, no escritório. Faça algumas pequenas mudanças, não precisa ser coisa grande não, uma mudança até de posição dos móveis aí, que as pessoas percebam, vai justificar um aumento aí do valor dos teus procedimentos. Faça isso, depois você me fala como foi. E convênio, Camargo, eu tenho que parar de atender convênios? Depende. Os convênios, eles podem ser uma forma de você estar inicialmente atraindo pacientes aí para o seu trabalho, principalmente se você está começando, né? É difícil às vezes você começar já atendendo uma gama grande de clientes particulares. Se for possível, ótimo, esse é o melhor dos mundos. Mas verifique também quais são os tipos de convênio que tem melhor reputação aí, que possa atender as suas expectativas mínimas também, né? Porque são eles que vão te dar uma agenda no início. Eu não gosto de convênio, eu sou bem sincero, não gosto, tá? Mas se você achar que não está dando resultados aí, você no início, eu falo sempre, início de carreira, gente, porque se você já está com um tempo de estrada aí, vamos adotar outras estratégias. Se você atende convênio, vamos fazer o planejamento para sair do atendimento de convênios, né? Então vamos separar aí por fases de profissionais, né? Os profissionais em início de carreira, aqueles que estão aí no meio da carreira e aqueles que já estão sedimentados. O de início de carreira é uma possibilidade, eu acho que é a única possibilidade que eu aceito de poder estar trabalhando com convênio. Você está aí no meio da carreira profissional e ainda atende convênios, comece a fazer uma transição. É a transição que nós fizemos aqui no consultório, né? Não é assim, cortando, parei de atender convênio, a partir de amanhã só atendo particular. Isso não funciona, tá? Você pode quebrar as suas próprias pernas aí. É a fase de transição mesmo. Comece a deixar um dia menos para atender convênios, comece a pedir indicações mais, comece a fazer ações de marketing para atrair os pacientes particulares.
5 dias, 4 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia de convênio, depois cota. Isso vai diminuindo normalmente. Se você tiver um outro profissional que trabalhe com você e quiser deixar que ele vá atendendo os convênios, ok também no começo. Porque uma coisa que a gente percebeu, que eu fiz, a gente tinha um profissional aqui também que atendia esse mesmo convênio, que no caso aqui era uma cooperativa. E a Carolina passou a atender mais os particulares, né? Nessa transição que a gente conseguia fazer também. Passava alguns pacientes que era desse convênio para outro profissional. Mas uma coisa que a gente percebe é que são públicos diferentes. Esse choque na recepção não combina. O público de convênio é diferente do particular. Então, mesmo durante a transição, se você estiver atendendo convênios e particulares, procure atender em horários diferentes, períodos diferentes, tá? Porque são diferentes, os pacientes são outras classes, vamos dizer assim, não desmerecendo um nem o outro, tá? Não tem nada errado com isso, o atendimento que você vai fazer é o mesmo, você vai atender a pessoa da mesma forma e não é nenhuma discriminação, tá? Ok, pessoal? Você percebe assim na recepção um choque de expectativas e necessidades diferentes de cada cliente, né? Um paciente que vem fazer uma reabilitação de R$40 mil não é o mesmo daquele que vem do convênio para fazer uma restauraçãozinha pequena ali. Então, se você tem esse profissional aí, comece a pensar também na possibilidade de ou trocar o profissional com o tempo, né? Ou realmente estar em dias diferentes de atendimento, tá ok? Então, se você está nesse período aí do meio, comece a fazer esse planejamento. Trabalhe aí com a agenda inicialmente, né? Vai aumentando o seu investimento em marketing para captação dos clientes particulares. Trabalhe bastante também naquilo que eu falei da secretária ter esse relacionamento com esses pacientes para que faça com que tenha mais indicações, né? O boca a boca vai funcionar a partir daí. Ter aquele contato com o cliente no escritório, ter o contato pós-visita clínica, pós-procedimentos. O relacionamento vai fazer muita diferença nessa transição, para que você comece a aumentar a sua agenda de clientes particulares. Agora, se já está no fim aí da carreira, ainda atendendo o convênio, você pode até fazer a transição, desde que você estabeleça alguns procedimentos que você quer atender com particular só. Que a gente percebe que o tempo passa rápido demais, né? E esse atendimento de convênio desgasta muito, que você tem que produzir mais para poder ter resultados iguais ou inferiores àqueles se você tivesse atendendo de forma particular e nos procedimentos que tragam um resultado financeiro também. Mas pode fazer, nunca é tarde para qualquer tipo de recomeço, né? A gente vê muitos exemplos de pessoas fazendo transições até de carreira, né? De começar uma nova coisa. Isso vai até para a gente também, um plano B aí de mudar de profissão no futuro, aí, fazer alguma coisa que traga mais prazer ainda e mais tempo, principalmente, né? Então, existem algumas alternativas que podem ser levadas em consideração. E até transformar o seu consultório num negócio que já não dependa mais de você, né? E isso passa por aquelas fases de planejamento que a gente já comentou, de colocar parceiros para ir trabalhando, você ir passando os procedimentos para eles, ter os protocolos operacionais padrão, ter os controles financeiros, né, de gestão, para que você, ao parar, né, de trabalhar aí como dentista mesmo, fazer só a parte de gestão e não ter que estar necessariamente todo dia no consultório. Esse é um sonho possível, mas envolve muito planejamento, né? Para que você não perca a qualidade de atendimento, para aqueles que hoje estão acostumados com o seu atendimento, não sintam diferença nessa parte de atendimento. E isso funciona com o quê? Com o planejamento e os protocolos de atendimento e de procedimentos. E aí vale também para a qualidade técnica, qualidade dos materiais utilizados, que se mantenha tudo isso, né? A equipe tem que ser muito bem afinada, incluindo aí uma secretária de confiança, às vezes até uma secretária gerente mesmo, né, que possa
fazer essa parte de transição financeira para você também. E tem conciliação que eu falo, conciliação financeira mesmo, porque você passa a viver um momento de risco maior de ser lesado mesmo. Isso acontece muito, a gente tem visto alguns casos por aí de relatos de pessoas que tem jeito, envolveu dinheiro, gente, pode acontecer, tá? Pode acontecer realmente de ter um desvio, né? Porque às vezes pequenos desvios não são percebidos, então tem que ter umas pessoas de confiança e tem que fazer uma auditoria também, tá? Se o seu negócio estiver crescendo, é hora de contratar uma auditoria externa. Isso, a partir do momento que você coloca dessa forma no seu negócio, isso funciona até como preventivo, né? Às vezes nem sendo necessário, mas a partir do momento que você contrata um profissional aí para trabalhar para você, ou seja, através de porcentagem ou como funcionário mesmo, de você já informar que são feitas auditorias, né? Auditoria financeira, auditoria de procedimentos técnicos, no caso deles, né? De profissionais. No caso de secretária, dizendo que vai ter auditoria financeira, então a pessoa já fica aí com receio de querer aprontar alguma coisa diferente e lhe prejudicar, né? Então a transição para um negócio próprio é um sonho possível, não é fácil, eu vou logo falando para vocês, mas é possível sim. Tem que fazer muito planejamento, tudo é uma fase de transição, eu sempre falo, a gente não toma nenhuma atitude intempestiva ou imediata, a gente sempre faz uma coisa, é o famoso um passo de cada vez, né? A gente está numa área que a gente não consegue mudar, virar a chave assim, sair, fechar a porta, abrir outro negócio. Isso não funciona, né, para quem trabalha com serviços e que depende aí de uma carteira de clientes para poder ter resultados melhores, né? Então tudo é planejamento, tudo depende de protocolos e é assim que é. Não tem nada de errado com isso, é assim que funciona essa parte da área da saúde principalmente, né? Você constrói uma carreira, você constrói um nome, e isso às vezes vincula muito a você. E poder transformar isso em um negócio envolve tempo, né? Até as pessoas se acostumarem a desvincular o serviço oferecido com um profissional que prestava esse serviço, né? Mas é possível, e se isso é um sonho seu, comece a fazer o planejamento o quanto antes. Eu quero ter tranquilidade financeira, tempo para minha família. Isso é um sonho possível para mim, que sou cirurgião dentista? É claro que é. Lógico, né? Como a gente tem sempre falado, envolve muito trabalho, envolve toda essa parte aí de poder planejar o negócio como um negócio, porque se você seguir efetivamente sozinho, só você trabalhando, sem uma equipe, é um pouco mais difícil atingir esse sonho, tá? Até existem alguns casos, mas são casos muito raros. Eu via isso no passado, tá? Quando eu falo passado, é passado mesmo. Tipo 40, 50 anos atrás, quando você tinha alguns profissionais que trabalhavam, né, dentistas que trabalhavam sozinhos e eram assim pessoas socialmente muito bem estabelecidas, né? Hoje o mundo mudou, aquilo que eu falei, a concorrência é muito maior, você tem muito mais profissionais trabalhando, então se você num local sozinho pensar em ter essa tranquilidade financeira, ter tempo para a sua vida, vai depender de não só trabalho, mas gestão e fazer com que o seu consultório se transforme num negócio efetivamente, tá? E isso vai demandar um pouco mais de tempo, obviamente, mas principalmente você tem que ter uma ajuda externa. Não vai fazer tudo sozinho porque não vai dar certo. E essa ajuda externa envolve assim uma consultoria, envolve parte administrativa, financeira e de marketing. Vai ter que contratar gente. Esse negócio que você tem que fazer tudo sozinho é utopia. Tá? Isso não, você foi preparado para uma coisa e o que eu falo de contrate alguém que saiba fazer melhor que você,
é válido também para essa parte financeira, a parte administrativa, a parte de marketing. E eu volto a dizer que o marketing hoje é uma ferramenta imprescindível, tanto para o seu crescimento e quiçá até para a sua manutenção manutenção do seu negócio como consultório mesmo, tá bom? Então, investir em marketing. E esse marketing pode ser feito sim por terceiros. Se você puder fazer isso internamente, ótimo. Se não puder, contrate alguém que saiba, mas que seja assim, uma pessoa que entenda da área da saúde. O único marketing que pode e deve ser feito por você são os vídeos em que você tem que aparecer, para que você ganhe autoridade, credibilidade, seja uma referência aí na sua área, né, como profissional, se é isso que você almeja, né, e deseja. Nesse ponto você vai ter que investir em vídeos. Se você tem essa dificuldade, faça algum curso de como falar no vídeo, perder o medo da câmera, né? Então, invista em você nesse sentido. Se você quer ser aí uma referência na sua região, você tem que aparecer. Não só nos procedimentos que você faz, né? Mas aparecer nas mídias através do marketing. E também, no caso de ser uma referência, é importante ter convívio social, né? Então, frequente algum clube aí da sua cidade, seja Rotary, Lions, para que as pessoas também te vejam como um ser humano, né? Aquilo que eu sempre falo, você é uma pessoa, nunca se esqueça disso. E trate os seus clientes como pessoas também. Então, ser uma referência regional vai envolver uma série de ações, tudo planejado, né? Seja no marketing, seja no pessoal, no social. Você vai ter que fazer essas ações de forma conjunta mesmo, né? Para que você comece a ser mais conhecido e poder, inclusive no futuro, definir aquilo que você quer fazer em termos de atendimento. Credibilidade, o reconhecimento como um profissional diferenciado vai permitir que você faça isso. Como cirurgião dentista, não é errado eu vender os meus serviços? Bom, nós não estamos falando em venda de consumo de produtos, né? Nós estamos divulgando os nossos procedimentos de forma ética e profissional, dentro do que o conselho permite, né? Então não está errado a venda quando é feita através do marketing, né? Você não está fazendo propaganda, existe uma diferença muito grande, né? O marketing posiciona você como profissional e a propaganda efetivamente vende uma determinada coisa. Então, é fazer um marketing muito bem feito, um marketing de conteúdo, um marketing de relacionamento. Isso, ao contrário de fazer com que as pessoas tenham assim, uma percepção de que você é um vendedor, é ao contrário. O objetivo é fazer com que elas enxerguem você como um profissional de excelência. E a partir daí elas vão comprar os seus serviços, né? Você não tem que vender nada, elas simplesmente vão chegar até você desejando serem atendidas por você. Então esse é o marketing que a gente se propõe a fazer, esse é o marketing que eu tenho mostrado que você deve fazer no seu consultório, na sua clínica, né? Sempre lembrando de forma ética e profissional e utilizando as mídias que estão disponíveis para você. Uma coisa que é importante é investimento. Sem investimento você não divulga os seus serviços. Eu falei divulgar e não vender, tá? Então invista nos anúncios patrocinados, né? Seja no Google, seja no Facebook, no Instagram. Mantenha o relacionamento com os seus pacientes aí através do WhatsApp, através de um canal no Telegram, que hoje também está sendo utilizado bastante. E nesse canal você pode dar suas informações de procedimentos, não de você fazendo procedimentos, né? Do que serve cada tipo de procedimento, dicas de saúde bucal, dicas de como ele pode manter os melhores resultados dos procedimentos já feitos. Enfim, você pode utilizar esses canais de forma que você se mostre como profissional, como ser humano, como um cirurgião dentista especial. E aí os resultados vão aparecer, viu, gente? Não tenha o mínimo de dúvida em relação a isso. Tudo demanda trabalho, tudo demanda planejamento, nada vem de graça mesmo, né? E a gente realmente precisa nos dedicarmos, não só essa parte profissional e aprimoramento técnico, mas utilizar os recursos que hoje em dia são possíveis de serem utilizados. E uma das coisas que eu falo aí para você, que pode utilizar esses recursos,
vai se diferenciar, porque a grande maioria não vai fazer isso, tá? A gente percebe que muito profissional está assim à deriva e não tem jeito, não tem nada de errado com isso, isso ocorre em todas as profissões, né? Então você que tem essa oportunidade, invista nisso. A possibilidade de você ter aquela tranquilidade financeira que você sonha, poder ter mais tempo com sua família, vai passar por investimentos que você faça na divulgação dos seus serviços através do marketing digital hoje em dia. Bom, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, faça isso agora. Clique aí no sininho também para ser lembrado dos novos vídeos que são colocados. Vou deixar também aqui na descrição o nosso canal do Telegram para que você também possa ter acesso a eles. Muitas coisas nós também colocamos no podcast. Se você prefere ouvir áudios, é só procurar lá no nosso canal Gestor Odonto, que você vai encontrar lá áudios também que podem dar um update aí na sua carreira profissional. Tá bom? Um grande abraço. Até uma próxima.